Eu sou Luiz Gustavo Toledo, responsável pelo serviço de urologia do Hospital Santa Isabel. E para encerrar o mês de novembro, o Novembro Azul, lembrando a todos da importância, da relevância do câncer de próstata e da saúde do homem como um todo, nós selecionamos algumas dúvidas, as principais dúvidas dos contatos que recebemos através das redes sociais e vamos agora respondê-las. São 7 perguntas. A primeira é: a partir de qual idade se deve fazer o exame? A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda fazer o exame de toque e o PSA anualmente dos 50 aos 75 anos. Os homens com maior risco de ter esse problema são os negros, aqueles que têm um familiar próximo com câncer na próstata, um irmão ou pai. E os obesos devem começar aos 45 anos. A segunda pergunta é: o câncer na próstata pode ser diagnosticado só pelo exame de sangue? Não. O exame de sangue, que é o PSA, e o exame de toque, eles não fazem o diagnóstico de câncer na próstata. Eles levantam a suspeita. O exame que faz o diagnóstico de câncer na próstata é a biópsia, que é a remoção de fragmentos de tecido prostático que vão para a análise do patologista. Então, o PSA e o toque são exames de triagem. O urologista, junto com o seu paciente, devem discutir os prós e contras de se fazer a biópsia, e é a biópsia que faz o diagnóstico. Agora, a pergunta poderia ser: o exame de screening, o exame de rastreamento, o exame de rotina, pode ser só o exame de sangue? Também não. 20% dos cânceres na próstata são diagnosticados exclusivamente pelo exame de toque. E aqueles cânceres mais agressivos, mais indiferenciados, são mais diferentes do tecido prostático normal, que são os mais perigosos, eles podem produzir menos ou até não produzir PSA, que é o exame de sangue. Ou seja, os piores cânceres podem ser detectados muitas vezes exclusivamente pelo exame de toque, tá bom? Então nós temos que fazer os dois, o PSA e o exame de toque. Terceira pergunta: se meu pai teve câncer de próstata, eu também vou ter? Bom, se seu pai ou seu irmão teve câncer na próstata, a sua chance de ter aumenta em 2,2 vezes, mais que 2 vezes. Ou seja, se a chance de um homem após os 50 anos ter um câncer na próstata é de 1 para 8, a sua chance vai ser de 1 para 4, aumenta bastante, aumenta para 25%. Se você tiver 2 parentes, o pai ou 2 irmãos, o pai ou irmão, a sua chance vai para quase 6 vezes maior, tá? Como é realizado o tratamento? Se o câncer está localizado na próstata, existem 2 formas de tratamento com o objetivo de curativo. A remoção completa da próstata, que é a prostatectomia radical, e a radioterapia. A prostatectomia radical, ela pode ser realizada pela via convencional, que é por corte na barriga, por via laparoscópica, que é dos furinhos, ou laparoscópica assistida por robô, que é a robótica. Atualmente, a vantagem da cirurgia laparoscópica e robóticas é que elas sangram menos e o paciente tem uma recuperação mais rápida. Ainda não há, nos estudos comparativos, diferença entre a cirurgia laparoscópica, robótica e aberta em termos de cura do câncer, de taxa de impotência e incontinência. Ou seja, não há diferença nesses aspectos. A diferença é que na via laparoscópica e robótica tem menos chance de ter sangramento, menos transfusão de sangue e recuperação mais rápida. O tratamento pode afetar o desempenho sexual? Sim, pode afetar a capacidade de se ter a ereção. Não depende só do tratamento, depende da idade do paciente. Quanto mais velho,
maior pode ser o impacto na potência. Depende do estadiamento do câncer, o quão avançado está o câncer. Então, se a gente faz um diagnóstico mais precoce, mais chance de preservar a potência. Quando o câncer já está ultrapassando os limites da próstata, acometendo o nervo da ereção, nós vamos ter que remover o nervo para curar o câncer. Então isso vai ter mais impacto. Depende da técnica cirúrgica do cirurgião e não do método. Não depende se é aberta, laparoscópica ou robótica. Depende da experiência do médico que está operando e depende de como era a potência antes da cirurgia. Bom, levando tudo isso em consideração, existe uma chance de melhorar e recuperar a potência até 1 ano depois da cirurgia. Em torno de 30 a 40% dos pacientes vão ficar com impacto negativo permanente. Não quer dizer que vão ficar impotentes, mas vão ficar 30 a 40% vão ficar pior do que estavam antes da cirurgia. Quais são as chances de cura? Se o diagnóstico for feito precocemente, então por isso a necessidade do rastreamento, do screening, porque é uma doença altamente prevalente, ou seja, ela é muito frequente, ela não causa sintomas nas suas fases iniciais e existe métodos baratos de se fazer a triagem, o rastreamento, que é o PSA e o TOC. Se a gente faz então o PSA e o TOC e nós suspeitamos de um câncer, fazemos então a biópsia, que é o exame que faz o diagnóstico. Antes de fazer a biópsia, podemos fazer uma ressonância, se houver dúvida de fazer a biópsia ou não. Bom, feito o diagnóstico, se ele está só na próstata, a chance de cura é de em torno de 95 a 96%. Tá? Agora, a chance de cura vai caindo se o tumor avança para fora da próstata, em torno de 70%, e se ele já tiver comprometimento dos linfonodos, ou seja, já a célula cancerígena já saiu da próstata e atingiu os linfonodos ou os ossos, aí não se consegue a cura. Tem tratamento para doença avançada, metastática, mas não se consegue mais a cura. Última pergunta: quais são as ações saudáveis que podem ser feitas para prevenir o câncer? Não tem nada assim claramente que cause o câncer na próstata, mas a obesidade está ligada ao desenvolvimento de câncer na próstata, entre outros cânceres também. Então, evitar a obesidade. O tabagismo está ligado ao desencadeamento de mutações genéticas e desenvolvimento de câncer, tabagismo, então evitar o tabagismo, evitar o alcoolismo exagerado, gorduras saturadas, a dieta muito rica em gorduras também aumenta o risco de câncer como um todo. Então, atividade física, uma vida saudável, não ser obeso, não fumar, são medidas que a gente pode fazer para evitar o câncer na próstata e outros tipos de câncer também. Muito obrigado, foram essas as questões que nós selecionamos e até uma próxima vez.